Irmãos, nós vamos fazer um vídeo lendo o Salmo 1. O Salmo 1 é o salmo que distingue duas classes de pessoas: os justos e os ímpios. Não podemos negar que esta qualificação ela é restritamente bíblica e nós vamos ler e aprender juntos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor Deus, Pai querido, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos e agradecemos pela tua bondade. Pedimos, ó Deus, que tu fales aos corações das pessoas que possam ouvir e ver, que possam conferir na tua palavra e se qualificar, meu Senhor, pela tua mão, pelo teu poder, com a tua ajuda, na condição de justos, absolvendo, Senhor, o teu santo ensino, a tua santa instrução. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos, não é aceitável, não seria aceitável normalmente por todas as pessoas esta qualificação das Escrituras em relação à humanidade. Apenas duas classes de pessoas, justos e ímpios. Justos não nascem justos. Ímpios não nascem ímpios. Nós nascemos sem conhecimento nenhum, sem discernimento nenhum. Somos ajudados até a adquirir o conhecimento, o discernimento, e escolhemos, pautamos a nossa existência, nós pautamos a nossa vida mediante aquilo que absorvemos. Sendo nós bem criados, bem instruídos por pessoas dignas, confiáveis, amáveis e tratáveis, socialmente, digamos, reconhecidas como pessoas dignas, benfeitoras, nós podemos aprender grandes lições de humanismo e agir no seio da nossa comunidade, na nossa sociedade, de uma forma muito prudente e digna. Sendo o indivíduo criado de uma forma indigna, criado na marginalidade, criado sem valores sociais, sem valores culturais, sem valores espirituais, estas pessoas elas têm também a possibilidade de desenvolver uma personalidade alheia ao que nós reputamos como valores, como a fé, como a graça de Deus, as pessoas que têm um temor de Deus, um desejo de pautar suas vidas na direção de Deus, na orientação de Deus. E para termos a orientação de Deus, é claro que nós recorremos à Bíblia Sagrada, e quando a pessoa tem na sua origem, os seus pais são indiferentes ou são inimigos da palavra de Deus e tem práticas, digamos, criminosas, vive no vício, no crime, crime organizado ou não, estas pessoas têm muito mais possibilidade de crescer e desenvolver um padrão antissocial e anticristão, portanto antibíblico, e se qualificaria como ímpios pelas suas práticas. Mas o bom comportamento não justifica, e o mau comportamento também não define.
o bom comportamento é louvável, mas o que justifica o indivíduo, quem justifica a pessoa mediante as Escrituras é o poder de Deus. Através da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário, nós somos justificados. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria e graça, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É Romanos capítulo 5, versículo 1. Então a justificação está em Cristo Jesus. Mas eu li um salmo, Salmo 1, e faltava simplesmente 1000 anos para Jesus nascer. Mas a justificação nas Escrituras, ela estava vinculada no Antigo Testamento à absorção da lei, à absorção dos ensinos que eram ministrados por aqueles homens que eram especiais para com Deus, os profetas de Deus, os ministros de Deus, que traziam o ensinamento e não era de cunho pessoal, era exarado, era trazido da palavra de Deus, era tirado da palavra de Deus e aplicado para a sociedade. Então, a nossa justificação não se dá pelo nosso bom comportamento. E a nossa eliminação na condição de ímpio também não é determinada pela nossa prática ruim, pelo nosso mau comportamento, simplesmente porque os piores pecadores podem receber o perdão, precisam receber o perdão. E quando recebe o perdão, Deus não o qualifica, simplesmente, a partir de agora você está bem, mas esta carga viral anterior, este comportamento ruim vai te acompanhar por esta vida. O nosso Deus, na sua infinita bondade, Ele nos perdoa, Ele nos livra deste fardo ruim do passado e Ele nos justifica. Portanto, em Cristo as coisas se tornam novas na nossa vida se torna nova em Cristo Jesus. Então, este salmo fala de duas classes de pessoas, os justos e os ímpios. Os justos não têm como não depender de Deus. Na antiga aliança, a pessoa era justificada pela prática do ensino da palavra de Deus. E ali existiam muitas exigências, leis, observações com dias de trabalho ou descanso, observações com alimentos a ser ingeridos ou não. Eram muitos ensinamentos que vinculavam a pessoa àquelas limitações e, dentro da sua capacidade de se sujeitar, de aceitação, ela era justificada mediante a lei. Mesmo que fosse uma justificação legal e passageira e também limitada a Israel ou a quem aceitasse a palavra de Deus nos seus modos, no seu conteúdo. Na economia do Novo Testamento, dentro da realidade do Evangelho, a nossa justificação se dá mediante a aceitação de nosso Senhor Jesus Cristo, sem necessidade de observação de dias santos ou não, sem a necessidade de observação de alimentos apropriados ou não, sem nenhuma necessidade a mais. A única necessidade que o homem tem para sua justificação, para ser justificado por Jesus Cristo, é a fé. Crer em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Jesus nasceu por intermédio do Espírito Santo. Jesus morreu para intermediar a nossa relação com Deus. Jesus ofereceu um sacrifício que nós não teríamos capacidade nem competência para oferecer. E se algum homem se dispusesse a oferecer, não teria valia. Jesus ofereceu um sacrifício único de validade eterna para a tua justificação, para a minha justificação. E com este benefício de nosso Senhor Jesus Cristo, continua definido e continua definindo duas categorias. Os que aceitam são justificados, os que rejeitam continuam na impiedade. Esta é a palavra de Deus, verdadeira, santa, aceitável e, se for rejeitada, também não sofre nenhuma alteração. Que você possa receber esta palavra e conferir
nós somos menores do que os preceitos e conceitos e também muito menores, infinitamente menores do que o amor de Deus, que enviou seu Filho para a nossa salvação e justificação. Deus abençoe a cada um. Amém.